24 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Para quem está iniciando seus ministérios na pregação da palavra de Deus, o Evangelho é de Jesus, segundo escreveu Mateus. Não é Evangelho de Mateus, mas Evangelho segundo escreveu ele, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Segundo algumas tradições antigas, disse que foi escrito em hebraico, e alguns historiadores dizem que era aramaico muito parecido com o hebraico, que era a língua que Jesus falava. Era uma língua como se fosse hoje o espanhol com o castelhano, uma coisa muito parecida, que não é a mesma coisa, mas que são muito distintas. E alguns dizem que compilaram para o grego, e alguns dizem pelo fato dele ser judeu, nada impediria dele também escrever em grego. Então, há alguns pensamentos sobre a escrita deste livro. Nós só sabemos que foi direcionado aos judeus, isso nós sabemos. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. No capítulo 24, vamos começar a ler no versículo 1 a seguir. Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, e seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as estruturas do templo. Ele, porém, lhe disse: vocês estão vendo estas coisas? Em verdade lhe digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Versículo 3: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele. Em particular, ele pediram: diga-nos quanto estas coisas hão de acontecer, e que sinal, quanto que vai acontecer, né, do templo e tal, e que sinal haverá sobre a sua vinda e o fim do mundo. Algumas versões dizem o fim dos tempos, dos séculos. E Jesus respondeu: tenha cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Fiquem atentos, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Fim é uma coisa, tá, meus irmãos? Fim é uma coisa, a vinda de Jesus é outra coisa. Quando será a tua vinda e o fim do mundo? É uma pergunta dupla, não é uma pergunta só. Quando será a tua vinda e o fim do mundo? Então, é duas coisas distintas, não é a mesma coisa. Então, estou citando porque essa palavra fim, ela vai aparecer várias vezes, né? Fim e a vinda de Jesus, fim e a vinda de Jesus. Então, para vocês entender, porque não é fácil. E vocês ouvirão falar de guerra, rumores, guerra, tento, tal, porque ainda é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim do mundo. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são princípios de uma linguagem metafórica de uma mulher grávida. Está nas últimas contrações para trazer a luz, né, para trazer a criança ao mundo. Então, é uma linguagem metafórica usada aqui. Vamos para o versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim do mundo. Não é arrebatamento, não é a vinda de Cristo. Então virá o fim do mundo, certo? Então, são coisas distintas que a gente vai separar, vai ligar uma com a outra, para a gente entender em que época que nós estamos vivendo, tá? Então, pode tomar vossos assentos. Se nós continuássemos a leitura, mesmo vocês assentados,
no versículo 15: quando, pois, vocês virem situado no lugar santo, abominável, a desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que amamentam naqueles dias, ore para que a fuga não é vinda, não é a segunda vinda de Cristo, não é o fim do mundo e não é arrebatamento, é a fuga. Fuga é eles fugindo. Então ore para que esse dia que vocês vão fugir não seja no sábado e nem no inverno, tá? Nós vamos discorrer isso aqui para a gente entender. Versículo 32 também diz assim, no mesmo capítulo, versículo 32: aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que verão está próximo, ou verão está próximo. Assim, também vocês, quando virem todas essas coisas, saiba que está próximo às portas. Aqui estava se referindo à porta da graça, será fechada. Então aqui se refere à segunda vinda de Cristo, ou seja, 7 anos depois do arrebatamento da igreja. Em verdade, eu digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então o sinal do regresso de Israel à sua terra, né, quando Israel se torna nação soberana, esse sinal estava revelando a segunda vinda de Cristo, que é 7 anos pós-arrebatamento. Então é o último sinal, não para o arrebatamento. Ou posso dizer, não último, porque surgirá muitos outros sinais estrondosos, mas 2 sinais que teria que se cumprir de qualquer forma, para Jesus voltar à terra, não nos ares, para arrebatar a igreja, mas a terra, 7 anos pós-arrebatamento. Teria que Israel se tornar nação, a figueira teria que se florescer. Antes que isso acontecesse, não tinha como Jesus voltar, senão a Bíblia seria incompleta, a Bíblia não seria verdadeira. Então até 1948, não tinha cumprido essa profecia aqui, do versículo que nós lemos, versículo 32. Meus irmãos, no versículo 1 de Mateus, esse livro aqui não é colocado em ordem cronológica. Esse capítulo, principalmente esse capítulo. Então esse capítulo aqui não é colocado ele em ordem cronológica. Ao mesmo tempo está falando da destruição do templo de Jerusalém, ao mesmo tempo está tendo perguntas sobre a segunda vinda de Cristo, ao mesmo tempo está tendo perguntas sobre o fim do mundo, ao mesmo tempo está tendo perguntas sobre a destruição de Jerusalém, a fuga dos judeus. Então não é um livro fácil de você interpretar, ou seja, você descortinar ele e colocar ele em ordem cronológica, porque tem versículo que está começando aqui, e tem versículo lá no meio, que está falando do primeiro versículo, como ali na desolação de Jerusalém, ali está se relacionado aos judeus. No versículo 1 está falando sobre o templo dos judeus, o templo lá em Israel, lá em Jerusalém. Então Jesus, ele chama os discípulos começa a olhar para o templo, começa a causar uma admiração daquela obra estrondosa. Aquele terceiro templo, o primeiro templo foi o templo de Salomão, foi destruído por Nabucodonosor. O segundo templo é chamado templo de Zorobabel, que era um templo muito simples na época, e até mesmo eles ficaram ali decepcionados com aquele templo, ficaram decepcionados.
né, ficaram ali, aqueles que haviam visto a glória da primeira casa, que havia visto o primeiro templo, eles falaram: o que é isso comparado com aquela? Era um templo muito simples, feito de madeira, muito simples comparado com o templo de Salomão, feito de ouro, e tantas riquezas naquele templo. Mas daí ele vai fazer uma promessa de um segundo templo, de uma segunda casa, que não tem nada a ver com templos humanos. Essa segunda casa seria a igreja, construído não com pedras, não com ouro, mas construído com cada um de nós aqui. Nós somos o templo de Deus hoje na terra, onde o Espírito de Deus habita em vós. Não habita mais nesses templos feitos com mãos humanas. Mas o primeiro templo de Salomão, o segundo de Zorobabel, no ano 20 da era cristã, ou seja, antes de Cristo, deu início no terceiro templo. É o templo que é chamado Templo de Herodes. Esse templo ele durou cerca de 70 anos para ser construído. Não, 46 anos, melhor dizendo. 46 anos foram para a construção desse templo. Um templo magnífico do Herodes, chamado Herodes Grande, porque tinha Herodes Agripa, Herodes e outros Herodes também, que Herodes é um título, como os faraós, como os Césares da época, como os imperadores. Então é um título. E o Herodes Grande vai construir essa maravilha, esse templo que foi um espetáculo, que durou 46 anos. Quando Jesus estava falando do templo dele, desse templo aqui, que ele cairia e seria destruído, e em 3 dias levantaria, ele estava achando que era aquele templo, e dizia assim: mas como que pode? Esse templo durou 46 anos para ser construído, e diz que em 3 dias esse templo vai se levantar. Mas estava falando da ressurreição dele, não daquele templo. Então era um templo magnífico, e eles começam a olhar para aquele templo, e começam a causar admiração. Eles ficaram ali, admirados, pasmo com aquilo que estava vendo. Daí Jesus vai dizer: está vendo esse templo? Eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. Então essa profecia aqui, ela já se cumpriu. É uma profecia escatológica? Mas é uma profecia escatológica para o tempo que foi escrito. E já se cumpriu. Há profecias escatológicas dentro de Mateus 24 que ainda vão se cumprir. Essa aqui, no caso, ela se cumpriu 70 da era cristã, no ano 70 da era cristã, quando começou aquela grande guerra, já no ano 68, 69, ali, na década de 70 da era cristã, general Tito romano, ele vai cercar a cidade, aí entra a destruição de Jerusalém. Ai de ti, Jerusalém, dias virão sobre ti, ai das grávidas naquele dia, dias terríveis, as pincheiras, serão dias cruéis. Vocês oram para que não aconteça isso no sábado, vocês oram para que não aconteça isso também no inverno. Por que no sábado? Ele estava falando com os judeus, não estava falando com pessoas que não eram judeus. Os judeus, por costume judaico, guardavam o sábado. Então, como eles guardavam o sábado, então Jesus vai falar dentro da cultura deles, dentro da doutrina deles, dentro do costume deles. Vocês oram para que não aconteça isso no sábado. Por que no sábado? Porque se acontecer isso no sábado, para vocês fugir, é um dia sagrado para vocês. Para vocês andar mais de 1.100 e poucos metros, vocês vão quebrar a lei que vocês obedecem. Vocês vão estar transgredindo o mandamento que vocês seguem. Então ora para que isso não venha acontecer esse dia. E ore também para que não seja no inverno. Por que no inverno? É um dia dificultoso, é um dia difícil para você arrumar as coisas, sair correndo. Quando Jerusalém fosse invadido, para eles preparar os preparativos, preparar a sua bagagem, preparar seus cobertores e tudo aquelas coisas todas, seria difícil para eles. Então vocês oram para essas 2 datas não ocorrer, não acontecer.
Mas aqui não tem nada a ver com arrebatamento, nada a ver com a segunda vinda de Cristo, que é 7 anos depois do arrebatamento também. Aqui é da fuga de Jerusalém, da destruição. Começou no versículo 1, vai pular, vai falar da segunda vinda de Cristo, do fim do mundo, de acontecimentos que vão anteceder a segunda vinda de Cristo. Depois volta de novo, não está em ordem cronológica, volta a falar do mesmo assunto do versículo 1, do templo, de Jerusalém, da cidade, ser cercada, sitiada. Quando o general Tito Romano, ele invade Jerusalém, em 70 da era cristã, antes de invadir, ele cerca por 153 dias. Por 5 meses, ele cerca a cidade. Daí sabe o que vai acontecer dentro da cidade? Fome, escassez. Sabe como aconteceu lá em Samaria? Quando o rei cercou, o rei da Síria cercou Samaria, e Deus usou 4 leprosos para fazer todo aquele episódio que vocês já conhecem, e salvar a cidade, e trazer abundância dentro da cidade. As mulheres comiam seus próprios filhos. Esse episódio ele repetiu nesse dia. A fome foi terrível. E quando ele vai invadir os muros, e vai destruir o templo, porque eles destruindo o templo, era o que mais doía nos judeus, era o que mais machucaria. A preocupação deles era extensa, era imensa pelo templo. Não tinha coisa mais sagrada do que o próprio templo para os judeus. Templo do Senhor, templo do Senhor. Quem não se lembra dessa frase lá em Jeremias? Então eles tinham uma reverência muito grande. Então é uma das primeiras coisas que general Tito vai mandar o exército destruir. E agora sabe o que ele vai fazer? Ele vai abrir a barriga das mulheres, vai tirar as crianças das mulheres grávidas, e vão colocar gatos vivos dentro, e vão costurar. Jesus havia dito isso: ai de ti, Jerusalém, que mata os profetas que a ti são enviados. Dias virão sobre ti, dias terríveis virão sobre ti. Ah, quantas vezes eu queria, como a galinha acolhe seus pintainhos, e vocês não quisessem. Esse dia chegou para eles. Essa profecia, ela se cumpriu, literalmente, se cumpriu, acaba. Então essa profecia, ela está na Bíblia, tá, mas já teve seu cumprimento, já aconteceu. Agora, como não está em ordem cronológica, eles vão fazer uma outra pergunta: Senhor, e quando será a tua vinda? Esquece do templo, esquece de tudo que eu já falei. Agora vamos para outro episódio. Senhor, quando será a tua vinda? Daí Jesus eles vão fazer uma pergunta dupla, eles vão perguntar uma coisa só: quando será a tua vinda e o final do mundo? Daí ele vai ter que repetir as duas perguntas com episódios que vão acontecer. Episódios que vão acontecer para a segunda vinda de Cristo, e episódio que vai acontecer para o fim do mundo. Coisas que vão ter que acontecer antes que Jesus volte. E quando eu falo Jesus volte, esqueça da palavra arrebatamento. Estou falando da segunda vinda de Cristo para os judeus. Pregador, beleza, como eu não sou judeu, quando será o arrebatamento? 7 anos antes desse episódio aqui que eles estão perguntando. Como eles são judeus, eles estão perguntando sobre eles, não sobre a igreja, sobre eles. Nós que somos igreja, quando que isso vai suceder? Vai suceder 7 anos pós arrebatamento. Então, se fosse perguntar para a igreja, quando que vai acontecer a segunda vinda de Cristo, igreja? Você ia responder: 7 anos após Cristo me levar. A hora que Cristo me levar, a hora que Cristo me arrebatar, daí 7 anos depois, se prepara, porque a coisa vai ficar feia. Só que a coisa vai ficar feia não 7 anos apenas depois, já vai dar início nos primeiros anos, nos primeiros dias após o arrebatamento. Por que nos primeiros dias? Porque a Bíblia fala de uma grande batalha, que essa batalha ela vai ter que se cumprir, a igreja vai ter que estar na terra. Pregador, calma lá, o que você vai falar? Tem uma grande batalha, uma grande guerra
não estou falando de grande tribulação, que a igreja vai ter que estar na terra. E dentro desta grande batalha, dentro dessa grande mortandade, dentro desta grande guerra, a igreja será tirada do planeta Terra. Qual que é o nome dela? É chamado Gog e Magog. Não confunda Gog e Magog com Gog e Magog de Apocalipse. Lá é linguagem de símbolos, uma linguagem metafórica, é uma metáfora lá também. É mostrando uma situação para comparar o que vai ser no fim. Algo tenebroso, difícil, dificultoso, estrondoso, que também vai acontecer lá no fim também, uma batalha chamada Gog e Magog. Mas não são as duas uma só, são distintas, mas não é a mesma. Então, quando Gog e Magog começar esta batalha, que alguns estudiosos chegaram na conclusão que seria a Rússia contra Israel, uma guerra que vai surgir, que a Rússia vai guerrear contra Israel. Essa batalha, a igreja ainda está na terra, a igreja ainda vai estar aqui. Não é a grande tribulação, não confunda grande tribulação com a batalha de Gog e Magog, não confunda o Armagedon com a batalha de Gog e Magog. Armagedon é uma coisa, Gog e Magog é outra guerra, é outra coisa. Então as pessoas às vezes misturam arrebatamento, mistura a segunda vinda de Cristo, mistura a primeira ressurreição e a última ressurreição. Mas pregador, quantas ressurreições vai ter? Vai ter a primeira, só que na primeira não é uma só também, são fases, é uma em fases de ressurreições. Então, por isso que muitos têm dificuldade, e é dificultoso mesmo de entender isso. Pregador, tem duas ressurreições? Tem, mas são duas em fase. A primeira não vai ter uma só ressurreição, já houve uma na ressurreição de Cristo. Na ressurreição de Cristo, muitos santos ressuscitaram e apareceram a muitos. Uma vai acontecer no arrebatamento, que é a mesma, é uma fase, é a primeira numa fase. A outra ressurreição que se faz parte da primeira também, será no arrebatamento da igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, está lá em Tessalonicenses 4:16. Isso no arrebatamento, isso no abrir e piscar de olho, coisa rápida. Nós vamos subir juntos, não é que eles vão chegar primeiro e depois nós, não, vamos juntos encontrar se há o Senhor nos ares. Mas será o raptar, o tirar com força, será muito rápido. Essa faz parte da primeira também, só que haverá uma outra que faz parte da primeira também. Qual é o pregador? Na grande tribulação, aqueles que morrerem durante a grande tribulação, aqueles que aqui ficar e vão ser degolados, a Bíblia diz que por 5 meses a morte vai fugir dos homens, pessoas vão pedir a morte e não vão encontrar, vai ter morte depois desse período, vão sofrer demais, vai ser um sofrimento terrível para quem aqui ficar. As taças da ira serão derramadas sobre a terra, de um talento, 32 a 34 quilos, alguns falam chega a 44 quilos, fogo com pedras afogueadas caindo sobre os moradores da terra. E a pessoa querendo morrer e não morre, cabeça para um lado, perna para o outro, e está vivo, não morre, sente dor, mas não morre. E ali haverá uma ressurreição. Por que haverá uma ressurreição? Porque será pregado um evangelho que é chamado evangelho eterno. Está lá em Apocalipse 14, se tiver aí na tela aí, Apocalipse 14, se não me foge a memória, será pregado o evangelho eterno. Dentro da grande tribulação será pregado o evangelho que é chamado evangelho eterno. É o mesmo evangelho de Cristo, dentro de uma outra dispensação, com outro nome, chamado evangelho eterno. Então, meus irmãos, dentro desse período haverá essa ressurreição. Aonde e que época eles vão ressurgir, esses morrer dentro da grande tribulação? Quando Cristo voltar para os judeus. Daí João diz que quem são esses que vêm da grande tribulação?
Esses são aqueles que lavaram suas vestimentas no sangue do Cordeiro, que não se contaminaram, que não aceitou a marca da besta, que não se curvou perante o anticristo. Vai ter uma ressurreição com a segunda vinda de Cristo, mas até ali é uma ressurreição só, é em fases, mas é uma só. Daí depois terá a última ressurreição, que ela vai dar um intervalo de 1000 anos. Daí não é para salvo, não é para quem foi para o céu, não é para quem teve a salvação. Esse é para os perdidos da terra. Porque em todas essas que eu falei, não é para ímpio, é para quem foi salvo. Então os ímpios permanecerão na sua sepultura até 1000 anos depois. Daí terá a última ressurreição. Essa é a última, que vão ressuscitar para ser julgado no trono branco, não no tribunal de Cristo, não no trono de Cristo, mas no tribunal, ou seja, no trono branco, aonde terá o julgamento final. Aí virá o fim do mundo. Quando fala fim do mundo, é ali, não é no arrebatamento da igreja, não é na segunda vinda de Cristo, não é no período milenar, é depois do milênio. Então, meus irmãos, para que nós voltamos aqui, como aqui não está em ordem cronológica, ele começa a falar da segunda vinda de Cristo. E qual sinal que vai apontar para a segunda vinda de Cristo? O primeiro deles é o arrebatamento da igreja. O maior sinal da segunda vinda de Cristo é o arrebatamento da igreja. Por quê? Porque a igreja foi arrebatada, então 7 anos depois ele vai ter que vir. Então é o maior sinal da segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. A igreja sendo arrebatada, então se prepara, que haverá a segunda vinda de Cristo. Pregador, arrebatamento é uma coisa e a segunda vinda de Cristo é outra coisa. É outra coisa. Quantas vezes aparece na Bíblia sobre a segunda vinda de Cristo? 1846 vezes. Quantas vezes aparece arrebatamento? Meu Deus, muito pouco. Por isso que muitos confundiam as duas coisas. Eu vou citar 3. Lá em João 14, Jesus está falando com os seus discípulos: na casa de meu pai há muitas moradas. Singular, né? Na casa de meu pai, uma casa é uma só. Morada, muitas, está no plural. Muitos cômodos, muitos repousos. Se não fosse assim, não vos teria dito: vou vos preparar lugar. É uma linguagem metafórica, tá? Ele está usando uma casa lá para eles entenderem o que é lá no céu. Jesus está descendo na altura do ser humano, no nível do ser humano, para entender o que é o céu. É como se você estivesse dizendo: a minha casa lá tem um monte de cômodo, e eu vou lá preparar os cômodos, os quartos, eu vou ajeitar as camas lá. A casa não foi preparada. Ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Já afirmou que tem. Se não for assim, não vos teria dito. Agora ele vai preparar esses cômodos, vai preparar os repousos dos salvos. A casa já estava pronto desde a fundação do mundo. Vinde benditos do meu Pai para o lugar que está preparado desde a fundação do mundo. Então a casa já estava. Agora, ali é o arrebatamento. Ele estava falando sobre o arrebatamento. Ele estava dizendo assim: para que onde eu vou, vocês estejam também. Ou seja, para que onde eu esteja, estejar vós também. Eu vou, mas voltarei outra vez, para que onde eu estiver, vocês estejais também. Ali é arrebatamento. Outra passagem que fala sobre o arrebatamento, Coríntios 15 e 52, põe lá na tela. 1 de Coríntios 15 e 52, 53. Que será no abrir e fechar de olho. O raptar, o tirar com força. Aí está falando sobre 1 Coríntios capítulo 15 e versículos 52 e 53. Ali está falando sobre o arrebatamento. No momento, no abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados, porque convém que isso que é incorruptível, que é o nosso corpo, que vai transformar como o corpo de Cristo, aquele corpo que ele recebeu após a ressurreição, atravessou parede para um lado e para o outro, falou: aperta aqui, comeu, é esse corpo que nós vai ter, atravessou parede para um lado e para o outro, aperta aqui, irmão,
Mas você acabou de atravessar, é esse corpo que você vai ter. Um corpo não vai ser destruído mais. Incorruptível. Não está sujeito à corrupção. Ele não se destrói. Ele não se desfaz. Ele é eterno. É o corpo que eu e você vai receber. Ah, Jesus comeu. Para onde foi? Não sei. Eu sei que ele comeu. Isso é mistério. A Bíblia, nós temos que ir até onde ela vai. Passou disso, é especulações humanas. Ali está falando sobre arrebatamento, que é o raptar, o tirar com força. Será no abrir e fechar de olho. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Coloca lá Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Lá também vai falar sobre arrebatamento. Arrebatamento uma coisa, segunda vinda de Cristo outra coisa. Arrebatamento para a igreja, segunda vinda de Cristo já é com a igreja vindo. Arrebatamento, ele arrebata a igreja. Segunda vinda de Cristo, ele vem com a igreja para os judeus. Então, lá, num momento, quase a mesma expressão de lá. Não, isso ainda não. Lá, é Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 16. Primeira de Tessalonicenses, capítulo 4, 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, falando também de alarido e de trombeta, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo, ressuscitarão primeiro, vai lá. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles ou depois deles? Juntamente com eles nas nuvens, e encontrar-se-á o Senhor nos ares. Ares e nuvens. Ares ali no grego, tanto ali como lá em Coríntios 15 e 52, é tribunal. Ares ali é dema, no latim. Dema era um tribunal dos romanos. Então encontrar-se-á o Senhor num tribunal. Ou seja, tribunal de quem? Quem vai estar lá? De Cristo. Então, tribunal de Cristo. Então nós vamos encontrar o Senhor num tribunal chamado Tribunal de Cristo. Nesse tribunal nós vamos ser galardoados. Pregador vai ser arrebatado, vai encontrar o Senhor nesse tribunal. E o que vai acontecer nesse tribunal? Nós seremos galardoados por aquilo que nós fizemos. Pregador, mas eu sou salvo? Mas galardão é outra coisa. Presente de Deus é outra coisa. Você pode ser salvo, mas sem galardão. Aquele que morreu na última hora e aceitou Jesus. Aquele que aceitou Jesus num hospital, no UTI. Nunca fez nada para Jesus, mas foi salvo. Aqueles que viveu a vida inteira dentro da igreja, nunca falaram de Cristo para ninguém. Pessoas que queriam salvação só para si. O ladrão da cruz, bem lembrado. Segundo o historiador, disse que chamava Dimas. Então, meus irmãos, daí, meus irmãos, e a igreja, e aqueles que não podiam ver um pecador que logo estava falando de Cristo para ele? Aquele que doía na alma quando chegava perto de alguém ascendente de Cristo, dizia: você precisa de Jesus, você precisa procurar uma igreja, você precisa de Cristo. Aqueles que pagavam madrugadas entregando folhetos, quantas vezes nós fizemos isso? Favelas, vilas, evangelismos. Pessoas que não se contentavam em ver os perdidos da terra e para o inferno. Aqueles que lutaram, passaram noite chorando pelos pecadores. Pastores que choraram à noite por aqueles que pecaram e tiveram que excluir, com dor na alma, no coração. Líderes que não se contentavam em ver as pessoas ir para o inferno. Pregadores, ministros, cantores que não cantavam só pelo dinheiro, mas cantavam porque tinham paixão na alma de louvar o nome do Senhor, que eram levitas e não eram artistas gospels. Essas pessoas vão chegar nesse tribunal, e a Bíblia revela 6 elementos, 3 para aqueles que vão ser galardoados, e 3 para aqueles que não serão galardoados. Para os que não serão galardoados, serão palha, feno e madeira.
vai passar pelo fogo, vai queimar e não vai sobrar nada. Aqueles que foram galardoados, pedras preciosas, ouro e prata, esses entrarão com Cristo nas mansões celestial, com muitos presentes de Deus. Só a eternidade vai revelar que presentes serão esses. Só que terá diferença lá no céu. Outra vez vereis a diferença. Haverá diferença no céu, meus irmãos. Não vai ser tudo igual. Não fiz nada para Deus e vou receber igual o outro, que lutou, que chorou, que fez de tudo para ganhar as almas, para ajudar a igreja, construiu, fez de tudo para a igreja entrar lá numa vila onde não tinha, fez de tudo para alcançar os perdidos, fez de tudo para alcançar alguém que precisava de Jesus. Tirou dinheiro do bolso, tirou às vezes dinheiro da comida. Você acha que Deus não está vendo isso? Pessoas que tiraram do pão, às vezes, missionários nos rincões deste Brasil, deste mundo, que sofreram. Você acha que vai ser tudo igual? O galardão deles será igual ao meu, que eu não fiz o que eles fizeram. Deus é justo, meus irmãos. Nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. Então esses 3 versículos que eu citei, 3 referências bíblicas, fala sobre o arrebatamento da igreja. Se tiver mais umas 2 ou 3, todas as outras 846 vezes vai falar sobre o dia do Senhor ou o dia da sua segunda vinda. Porque o dia do Senhor é o mesmo dia da sua segunda vinda. Esse dia ele virá com ira, ele virá para vingar, ele virá com justiça. Então é o mesmo dia da segunda vinda de Cristo. Nesse dia será terrível, quando o anticristo será o próprio demônio. A Bíblia diz que ele será amarrado, um anjo forte vai ser enviado, vai amarrar Satanás por 1000 anos, a besta, o falso profeta. Meus irmãos, após o arrebatamento da igreja, aqui é matéria para nós fazer um seminário na terça-feira e falar detalhadamente sobre cada assunto desse, com várias referências bíblicas sobre cada assunto desse que eu mencionei, confirmando a evidência desses acontecimentos. Mas resumindo aqui, porque se eu apurar muito aqui, vai ficar muitas informações na tua cabeça, muita informação. Mas após o arrebatamento da igreja, após esse acontecimento aí, aqui, quem estiver aqui na terra, vai sofrer, meus irmãos, coisas terríveis. Hoje, Israel está em guerra. Começou num dia chamado sábado. Um dia que para eles, a festa deles também. Yom-Kippur. Uma festa judaica, e no dia de sábado eles foram atacados à madrugada. Apesar que o sábado eles começam nas 6 horas da manhã da sexta-feira e vai até às 6 do sábado. Mas eles foram atacados. Se essa guerra lá, meus irmãos, a Rússia, com ciúme de Israel, Estados Unidos querer defender Israel, começar a mandar tanques, começar a mandar armas, e a Rússia não aceitar isso, os países lá, meu Deus do céu, desse outro lado das trevas, dos partidos aí, que fizeram alinhação, a Palestina e tantas outras coisas aí, partido do PT, que sempre apoiou a Palestina, e esses infelizes aí que estão lutando contra a nação de Israel hoje lá. Mas se doer, meus irmãos, se a Rússia se doer e se levantar contra Israel lá, aí Gog e Magog pode estar entrando em ação. Daí prepara a igreja. A Bíblia disse que na batalha de Gog e Magog, está lá em Ezequiel 38, lá em 39 precisamente vai falar
sobre 7 meses que vão só para enterrar os mortos que vão morrer nesta batalha de Gog e Magog. 7 meses para enterrar, limpar a terra. Pregador, eu não quero ficar aqui. Pregador, eu não quero ficar aqui para ver esses acontecimentos até o final. Eu quero estar com Cristo. Por que estar desanimados então? Por que é um obstáculo tão grande para estar num culto como esse? Uma luta travada para estar no culto, na casa de Deus. Como que eu disse que amo o Senhor e não amo a sua casa? Davi disse: eu me alegrei quando alguém me disseram: vamos à casa do Senhor. Como que eu quero estar com Cristo no céu, se eu não tenho prazer nem na terra de estar na casa que é chamado casa do Senhor? Será que nós, meus irmãos, queremos o céu mesmo? Certa feita, quando eu pregava sobre o arrebatamento da igreja, um senhor disse assim para mim: não fala disso não. Agora que as coisas começaram a melhorar para mim, eu comecei a prosperar, as coisas começaram a dar certo no meu comércio, começou as coisas a se encaixar melhor, e você vai falar de arrebatamento. Eu olhei para ele e disse: coitado, que pobre, miserável. O que se pode comparar com os céus? Pregador, você quer morrer? Não, porque eu causarei tristeza para os meus familiares. Mas se Jesus voltasse hoje, é a coisa que eu mais quero na minha vida, é que Jesus arrebatasse a sua igreja, ainda antes de terminar esse culto. Morrer ninguém quer, morrer eu não quero, mas dizer a segunda, ou seja, o arrebatamento da igreja, eu quero que aconteça agora. Nada se compara com aquilo que está preparado para a igreja. Paulo diz: aquilo que os olhos não viram, não desceu no coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que amam ao Senhor. Nada se compara. Pregador, agora que as coisas estão se encaixando, pregador, agora que eu estou bem financeiramente, pregador, meus irmãos, nada se compara com os céus. Sabe por que nós queremos ficar mais aqui? Porque é a natureza pecaminosa, é a natureza do ser humano. Ela quer estar ligada às coisas do mundo, ela quer estar ligada às coisas materiais, ela acha que as coisas materiais são melhores. Se hoje aparecesse R$1 bilhão na minha conta, e Jesus perguntasse assim: você quer continuar mais um ano na terra, ou você quer que eu arrebate a igreja agora? Eu disse: Senhor, vem, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, vem agora! Porque não é dinheiro, não é bilhões, não é mansões, não é carros importantes, não é nada desta vida que se compara com aquilo que aguarda a igreja. Fica de pé. Você que sofreu, quem sabe trabalhou, lutou a vida inteira, não teve o privilégio de morar, quem sabe, numa casa espetacular. As mansões celestial está te esperando. Você que lutou, não teve sorte na vida, as coisas não se encaixou do jeito que você gostaria, você lutou, trabalhou, fez de tudo, mas você não teve o privilégio, quem sabe, de ter umas grandes regalias. Você vai estar numa grande mesa nas bodas do Cordeiro, após o arrebatamento da igreja, numa grande mesa chamada festa de casamento da noiva com o noivo, e naquela mesa o próprio Cristo vai servir você.
na primeira vinda, não arrebatamento, mas na primeira vinda, ele veio, entrou em Jerusalém, montado no jumentinho, aleluia. Mas na segunda vinda, não estou falando de arrebatamento, mas na segunda vinda, 7 anos após arrebatamento, a Bíblia diz que ele virá montado no cavalo branco, e na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pregador, a Bíblia diz que vai ter milhões e milhões de cavalos brancos junto com ele, e muitos santos amontados neles. Quem são, pregador? É a igreja que foi arrebatada no arrebatamento, que está voltando agora com Cristo para reinar 1000 anos com Jesus. Na primeira vinda ele recebeu a coroa de espinho, mas na segunda vinda receberá uma coroa de glória. Na primeira vinda ele foi ferido com uma lança, mas na segunda vinda ele regenerará as nações com vara de ferro. Fala de poder, de autoridade. Aleluia. Na primeira vinda ele veio como homem, e como homem ele sentiu sede, mas na segunda vinda ele virá como a fonte das águas vivas. Na primeira vinda ele veio como homem, sentiu fome, mas na segunda vinda ele virá como Deus, como o pão vivo que desceu do céu. Na primeira vinda ele sentiu cansaço, esperou na beira do poço de Jacó, mas na segunda vinda ele dirá: vinde benditos do meu Pai, vinde todos que estáis cansados, vindes até a mim, vinde e encontrarei descanso para todos sempre. Meus queridos, eu queria que acontecesse nesta noite, mas se não acontecer, vamos continuar esperando, porque muito em breve, todos os 153 sinais que os escatológicos dizem que faltavam para se cumprir, para Jesus voltar, todos eles se cumpriram. E esses sinais aqui, pregador, da lua, outro dia nós vamos comentar sobre os falsos profetas, o grande falso profeta de Mateus 24, que vai apontar o regresso. Isso vai acontecer no período da tribulação. Coisas terríveis vão acontecer dentro do período da grande tribulação. Que o Espírito de Deus continue falando aos vossos corações, iluminando, dando graça a cada um. E que você tenha prazer de estar no próximo culto. Que você não venha ver a hora de dar, a hora de estar no culto. Você arrumando já, dizendo: vai chegar a hora, está dando a hora, eu vou para a igreja, eu vou adorar. Que você esteja avivado, que você esteja com a alma avivada, que você esteja cheio do Espírito de Deus. E que você não veja a hora de dar, a hora de ir para o culto, para estar na casa de Deus para adorar. Que Deus abençoe a cada um.